Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao culto online, ao culto familiar. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir gravado no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E hoje, para fazer a oração inicial, eu convido o Wellington. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, gostaria de te agradecer por mais um dia desafiador, pela tua misericórdia em todas as nossas vidas, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem revelado a nós. Pai amado, agradeço pelo ânimo, agradeço por todos aqui presentes e também por todos os que vão ouvir esse culto por intermédio das redes sociais, Pai amado. Deus, rogo a Ti que Teu Espírito Santo faça a obra em todos os corações aqui presentes, todos os corações que vão ser alcançados pela Tua palavra, por este culto, Pai. E peço a Ti também, Deus, que o Senhor esteja de ouvidos prontos, Deus, a receber todo louvor, toda pregação, toda adoração, Deus, que será feita a Ti, Pai. Pois teu nome é digno de toda honra, toda glória. Só o Senhor, Deus, pode receber tudo isso, Pai. Peço a Ti, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue conosco em todos os nossos anseios, Pai, e que nos dê uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, sem nenhuma intercorrência, que a gente possa adorar e engrandecer o Teu nome em paz, Pai amado. Que todas as armadilhas do inimigo sejam quebradas e que o Senhor possa nos permitir ter um momento de intimidade com o Senhor, Pai. Que nós tenhamos um momento separado para lhe render graça e lhe render honras, Pai amado. Que o Senhor haja com teu Espírito Santo, por intermédio de todos aqui presentes, pelo louvor, pelo testemunho, pela pregação, pelas orações finais, por tudo que será feito aqui, Pai. Que seja unicamente e entregue a Ti, Pai. No Teu nome eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 E agora, para louvar, eu convido a Dai. Boa noite a todos, a paz, que o Senhor fale aos nossos corações. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e
o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 E agora, para ministrar a palavra, eu convido a Carol. Boa noite a todos que estão participando agora ao vivo. Cumprimento também a todos que vão ouvir esse culto gravado. E que o Espírito Santo continue nos dirigindo, falando conosco, para que a gente possa aprender juntos, refletir juntos essa noite e receber a palavra de Deus e aplicar, né, essa palavra na nossa vida. Então, hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, a pregação, o tema seria um chamado ao crescimento espiritual, ou à maturidade espiritual. E esse chamado, esse apelo, essa exortação é feita pelo apóstolo Pedro na segunda carta que ele escreveu à igreja. E nessa segunda carta, então, ele quer relembrar, né, ele já estava perto da sua morte ali, né, o Senhor já tinha falado com ele, que ele estava próximo ali de deixar essa terra, e ele queria relembrar à igreja, aos cristãos, algumas verdades espirituais. Ele estava combatendo ali alguns falsos ensinos, alguns falsos mestres que estavam vivendo uma vida de moralidade e estavam levando as pessoas, né, os irmãos, a terem uma vida também que não agrada a Deus. Então esse era o objetivo dessa carta. E ele diz, né, que para que a gente seja útil, produtivo, operoso, frutífero no reino de Deus, a gente precisa cultivar algumas virtudes, a gente precisa se esforçar, né? Então, é sobre isso a pregação de hoje. Ele exorta, aconselha, incentiva esses irmãos na fé a progredirem na fé, a terem esse crescimento espiritual, a atingirem, né, buscarem atingir essa maturidade. Então a gente vai ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 até o 9, e depois a gente vai pontuar algumas coisas aí, destacar algumas coisas importantes aí dessa carta. Então vamos lá. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, como eu disse, ele se dirige a irmãos na fé. Ele vai dizer aqui no versículo 1, né, vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, né? Então, eu queria, para que todos, que não só os que estão aqui participando ao vivo, mas todos que ouvirem esse culto, né, possam entender o contexto, eu queria falar rapidamente sobre essa questão da fé, porque nós podemos ver que a fé é a base de todas as outras características que o apóstolo Pedro vai dizer que nós temos que ter, né? Então, essa fé no nosso Senhor, nós costumamos dizer, né, que
quando nós nos convertemos a Cristo, nos tornamos cristãos, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Então, o que é a gente aceitar como nosso Salvador, né? A Bíblia vai dizer, vai ensinar para nós, que antes da gente se converter, a gente vivia uma vida sem Deus, sem levar Deus em conta. A gente vivia do nosso próprio modo, fazendo o que nós achávamos correto. Nós não tínhamos nem o conhecimento, muitas vezes, de que a gente levava uma vida de pecado, né? A gente vivia conforme, né, a gente faz o que todo mundo faz, a gente se conforma com esse mundo, a gente se baseia em tantas coisas, né, na nossa cultura, em pessoas, muitas vezes, próximas, bem intencionadas, mas que nos dão maus conselhos, e o nosso próprio coração, a Bíblia vai dizer que é um coração corrompido, né? Nós não temos mais esse discernimento do que pleno, né, do que é bom e do que é mal, por causa da queda, né, por causa do pecado de Adão. Então, todo ser humano, ele tem essa corrupção no coração, essa inclinação para o mal. Então, a Bíblia vai dizer que nós vivíamos assim, e que quando a gente começa esse processo de conversão, Deus nos chama, Deus nos revela o nosso pecado, o nosso coração, os nossos maus atos, né, nossos maus pensamentos. E o Evangelho, né, a Bíblia nos diz que nós devemos crer, nos arrepender e crer no Evangelho. Nós devemos nos arrepender dessa vida vazia que nós levamos, né? E Deus nos convence, o Espírito Santo nos convence disso, nos leva a esse arrependimento. Mas esse nos arrepender e crer no Evangelho, o que é o Evangelho? É uma boa nova, é uma boa notícia. Mas para a gente ter essa boa notícia, primeiro infelizmente, a gente tem que ser confrontado com essa má notícia de que a gente não é tudo isso que a gente pensa, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, eu sou uma boa pessoa, né? Nunca roubei, nunca matei, né? Não sei, às vezes a gente tem esses pensamentos, né? A gente se compara com outras pessoas e a gente tem essa ideia de que nós somos muito, muito bons e que a gente está dando o nosso melhor e que Deus vai nos aceitar, porque afinal a gente está se esforçando. E aí a gente é confrontado com essa má notícia de que na verdade não é assim, porque Deus não vai diminuir os padrões dele porque a gente não consegue atingir. Então, o padrão de Deus é nota 10, né? Não é 9,99, não é 9,5, é 10. E aí, né, como é que fica se a gente não tem condições de atingir esse padrão? Então, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, o nosso Senhor, Jesus, Deus, ele veio à Terra, que ele viveu uma vida perfeita, né? O nascimento dele já foi milagroso, já foi virginal, ele viveu essa vida perfeita, ele se sacrificou por nós na cruz, né? Então nós somos resgatados, né? O apóstolo Pedro também vai dizer que nós somos resgatados dessa vida vazia, né? Dessa vida que ia nos levar à morte, à condenação eterna, a receber a ira de Deus, né? Se nós continuássemos seguindo nesse caminho. Então Jesus, com seu sangue, ele nos resgata disso, ele faz esse sacrifício é aceito por Deus, porque Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, e a prova disso é que ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, e vai voltar para reinar eternamente. Então nós entendemos isso, que como aqui no nosso versículo aqui, vai dizer que a nossa fé que nós recebemos é por meio da justiça de Jesus, e não da nossa. Então a gente crê e confia nessa justiça de Jesus, mas a gente reconhece que a gente não é capaz, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, de levar uma vida que agrade a Deus, de viver uma vida perfeita, santa, que nós dependemos de Deus e que a gente vai então aceitar Jesus como nosso Salvador, né? E como nosso Senhor, que quer dizer que a gente vai aceitar a autoridade de Jesus na nossa vida, vai viver uma vida de obediência, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo, né, o que a gente também encontra na palavra de Deus, né, de como a gente deve viver, mas sempre tendo os olhos fixos em Jesus como nosso maior exemplo. Então é isso que essas pessoas que são o público-alvo aqui de Pedro, né, os destinatários dessa carta, eles já tinham esse entendimento, né, porque nós precisamos ter essa fé no Senhor Jesus, a gente crê que aquilo que Deus diz é verdade, que ele é capaz de cumprir, é todo-poderoso, é fiel, é justo, para cumprir as suas promessas, né? Então, essas pessoas, elas tinham essa fé. E aí, no versículo 3, a gente vai ver que Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que nós precisamos para viver uma vida de devoção, né? Algumas traduções vão dizer uma vida piedosa, né? Uma vida que agrade a Deus, né? Uma vida que a gente não conseguia viver antes, porque
a gente tinha essa inclinação para o mal, essa falta de discernimento, né, do que é certo, do que é errado, e que agora ele nos capacita, ele nos dá tudo o que nós precisamos. Então, quando eu li essa passagem, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque às vezes a gente encontra dificuldades na nossa caminhada cristã. Né? Esse conhecimento que a gente tem, essa fé que é um dom de Deus, a gente crê nisso, a gente se alegra, mas a gente enfrenta dificuldades para viver, né? O próprio Jesus diz que a porta é estreita, né? Que o caminho é árduo, e realmente nós temos aflições, nós temos dificuldades, tanto na nossa vida, quanto na nossa vida espiritual mesmo, né? Tentações. Então a gente, às vezes, desanima um pouco, né? Em alguns momentos, mas se a gente pensar que Deus nos concede tudo, né? A gente tem essa fonte, essa provisão de Deus, para a gente ter tudo que a gente precisa para viver, né? Essa vida que o agrada, né? E aí ele vai dizer aqui também no versículo 4 que Deus nos deu grandes e preciosas promessas. Então, são promessas que Deus nos dá, essas são promessas que acompanham a salvação, né? Que às vezes a gente, quando começa esse processo aí da nossa conversão, a gente não tem o pleno conhecimento de todas essas promessas, de tudo que Deus nos promete, né? E ainda hoje, né, mesmo se você já se converteu há algum tempo, a gente não conhece, né, toda a palavra de Deus, todos os mistérios de Deus, a gente está progredindo nesse conhecimento, tanto que é isso que essa palavra vai dizer hoje, né, para a gente não deixar de progredir, não deixar de crescer. Então, quais que são algumas dessas promessas que a Bíblia traz para nós, né? É o perdão de todos os nossos pecados, né, dos passados, presentes e futuros, a adoção espiritual por Deus Pai, que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós, né, aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, né? Nós passamos a ter um relacionamento de pai e filho com Deus, né? É a força espiritual pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem habitar em nós e nos capacita para fazer a vontade de Deus. O consolo no meio do sofrimento, das dificuldades, a provisão das nossas necessidades, a esperança do céu, quando nós morrermos, né, quando nós deixarmos essa terra, então nós temos a esperança de estar na presença de Deus, sem dor, sem sofrimento, então a esperança do céu. A ressurreição física, quando Jesus voltar, então nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado, né? Nós não vamos mais morrer, nós vamos estar com Cristo em um corpo, né, incorruptível. E o domínio com Jesus no seu reino, nós vamos reinar com Jesus, né? Deus vai criar novos céus e nova terra, e nós vamos reinar com o Senhor Jesus. Então são algumas promessas aí que acompanham a nossa salvação, que a palavra do Senhor nos traz, né? Que a gente recebe quando somos salvos. Então, ali no versículo 5, vai dizer o quê? Que diante de tudo isso, a gente deve se esforçar, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Então, é curioso, porque como a gente disse antes, né, a salvação é pela graça mediante a fé, né, e a fé é um dom de Deus, a palavra do Senhor vai dizer isso. Mas isso não quer dizer que a gente deve ter uma atitude passiva, que a gente deve, né, agora Deus que vai fazer tudo, né, não precisa fazer nada, as coisas vão fluir sem esforço algum. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, né? A gente deve ter uma postura ativa, deve se esforçar, se empenhar, ter vontade, determinação, motivação para cumprir a vontade de Deus, para ter todas essas características que a gente vai ver aqui, que Pedro vai nos dizer. Então, a primeira dessas características é a fé, né? Ele vai dizer, acrescentem a fé de vocês, e aí ele vai dizer outras características. Então, a fé é a base, é o fundamento, é a raiz, é o alicerce, né? De todas essas outras. Sem fé, a gente não pode ter essas outras características. Então, o que é a fé? Né? A fé é justamente confiar nas provisões e nas promessas de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, Deus nos dá muitas outras promessas, né? Além dessas promessas que eu mencionei aqui, né? Jesus, por exemplo, vai dizer, né? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, né, darei descanso a vocês. Então, nós temos muitas promessas. Jesus promete que vai estar conosco todos os dias. Lá em Mateus 28, né? A gente fala da grande comissão, e que Jesus nos diz, né, para a gente fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los a obedecer a palavra de Deus, e ele promete que vai estar conosco todos os dias. Então, tem muitas promessas que a gente pode
se apegar nos momentos de angústia, de aflição, e também nos momentos, né, de alegria. A gente pode sempre relembrar, é sempre uma alegria, motivo para a gente louvar a Deus, a gente lembrar dessas promessas, né? Que bênção, né? Que bênção até agora a gente já pode perceber, né? Que maravilha, que Deus maravilhoso que nós temos, que Pai maravilhoso que nos concede tudo isso, né? De graça, sem nós merecermos, né? Então, confiar nas provisões e nas promessas de Deus para o nosso crescimento espiritual. Se Deus diz que, né, nós temos o Espírito Santo e que nós podemos viver essa vida agradável a Ele, então nós temos que crer nisso, né? E isso não é só no Novo Testamento, né? O Abraão é o nosso grande exemplo aí de fé, e ele também estava plenamente convicto ali, né? A Bíblia vai reforçar isso no Novo Testamento, que ele estava convicto que ele não podia não tinha tido filhos, né? Estava com 100 anos de idade, Sara também com uma idade avançada e não tinha tido filhos, mas Deus havia prometido para ele que ele ia ser pai de uma grande nação e todas as promessas que Deus fez, né? Que ele ia ter muitos filhos, né? Através de Isaac, né? E Deus realmente cumpriu tudo isso e Abraão creu, né? E essa fé de Abraão por causa dessa fé ele foi considerado justo, né? Diante de Deus, não foi por causa de nenhuma obra. E da mesma forma hoje a gente é considerado justo diante de Deus mediante a nossa fé, né? Mas a gente precisa se esforçar para ter esses frutos que nós estamos vendo aqui, né? Então a segunda característica, né? Que nós devemos acrescentar à nossa fé é a virtude, ou aqui nessa tradução está dizendo excelência moral, né? Que é uma força moral, coragem e capacidade de fazer o que é certo. Então é a força moral, coragem e capacidade de fazer o que é certo e ficar firme nessa decisão, mesmo que isso nos traga prejuízos, mesmo que a gente fique sozinho nessa decisão. E essa decisão de fazer o que é certo, ela é baseada numa motivação interna nossa de agradar a Deus, né? A gente deve estar disposto a agradar a Deus, então é uma disposição que ela vai se refletir em ações práticas, né? Que muitas vezes a gente vai ter que nadar contra a correnteza, né? A gente não vai seguir o que todos fazem, a gente vai ser diferente, a gente vai ser perseguido por causa disso, mas a gente vai ter essa disposição. Então, é uma coisa que a gente vai crescendo nesse conhecimento, a gente vai vendo aqui que essas características, elas vão dependendo umas das outras, né? Então, primeiro a gente viu que é a fé, né, que a gente tem que confiar nas promessas, depois a gente vai ter essa excelência moral que é com base na fé, né, que a gente vai ter essa disposição para agradar a Deus e fazer a vontade dele. A próxima característica é o conhecimento. Então, para a gente saber o que agrada a Deus, a gente precisa conhecer, crescer no conhecimento de Deus, né? E esse conhecimento aqui é um conhecimento prático, obtido por meio da experiência e da observação atenta. Então, é um conhecimento que a gente tem a partir da nossa relação com Deus, não é um conhecimento teórico, apenas abstrato, né, de fatos, mas um conhecimento da relação que a gente tem com Deus, um conhecimento íntimo, profundo, relacional, né, como a gente tem em relação aos nossos familiares, nossos amigos, é um conhecimento relacional. E é um conhecimento sempre baseado nas escrituras, né? Todas as nossas experiências com Deus, a gente às vezes tem experiências em momentos de oração, de culto, e a gente pensa, né? Será que foi Deus que falou mesmo? Ou será que é uma coisa da minha cabeça? Então, como que a gente vai julgar essas experiências nossas? É com base na escritura, né? A palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina. Então, é o estudo. De novo, é aquela ideia do esforço, né? Que a gente precisa ter. A gente precisa orar, jejuar, pedir a Deus, né, a capacitação, pedir auxílio do Espírito Santo, mas a gente precisa se esforçar, estudar também, né, buscar o conhecimento. E esse conhecimento vai nos levar também a fazer a vontade de Deus, né, a saber a vontade de Deus e ter as atitudes corretas, né? Quando a gente está começando na fé, às vezes a gente faz algumas coisas que a gente pensa que eu acho que Deus vai se agradar disso, a gente é bem intencionado e a gente depois vai descobrir que talvez não era bem assim, né? Então, mas faz parte, né? Faz parte porque nós estamos crescendo espiritualmente, né? Como crianças mesmo que estão crescendo ali, ensinadas, né? Pelos seus pais, né?
Depois vai vir o domínio próprio, autocontrole, temperança, né? Então, o que é isso? Que nós não devemos permitir ser controlados por algo ou alguém que não seja o nosso mestre. O nosso mestre é o Senhor, o nosso maior exemplo, o nosso Senhor Jesus. Então, a gente não deve se deixar controlar por dinheiro, sexo, poder, comida, bebida, drogas, maus hábitos, trabalho ou objetivos pessoais, né? Essas coisas não podem ser mais importantes, ter mais prioridade na nossa vida do que a nossa vida com Deus, nosso crescimento espiritual. Né? Às vezes a gente gasta muito tempo com coisas que não são necessariamente ruins, mas que elas estão tomando o nosso tempo ali demais e, né, prejudicando nosso crescimento espiritual, nossa relação com Deus. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Olhar para a nossa vida. Então, essas características, né, que nós estamos vendo, é justamente para a gente fazer esse autoexame, né, de como que está a nossa vida, né? Essa que é a ideia, porque são características que a gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai estar 100%, né? Essa aqui, essa qualidade eu desenvolvi, agora eu vou passar para a próxima. Não, né? Elas são dependentes ali, a gente sempre vai estar crescendo ao longo de toda a nossa vida espiritual nessas qualidades, né? Então, depois temos a perseverança, né? A paciência, né? O que isso quer dizer? Que nós devemos seguir pelo caminho estreito, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta nos tirar dessa rota. Então, a gente vai ter dificuldades, aflições, tentações, essas atitudes aí que nós vimos mesmo de buscar o conhecimento, de buscar o domínio próprio. A gente vai enfrentar dificuldades, tentações nessas áreas, né? A gente vai talvez começar bem, começar que, nossa, né, não é tão difícil assim, nossa, já estou muito bem aqui espiritualmente, né? Glória a Deus, mas, né, às vezes a gente começa a ter até um certo orgulho ali, e aí a gente vai vendo que é difícil perseverar, né? Muitas vezes é difícil manter esse ritmo, né? Manter essa busca do conhecimento. Né? No começo, às vezes, da nossa vida cristã, a gente passa muito tempo com o Senhor, com os irmãos, depois a gente não consegue manter, né, esse primeiro amor que às vezes as pessoas falam, né? Então a gente precisa perseverar, meias aflições também, que nos provam, angústias, questões aí que nós tanto pedimos aí, às vezes, orações por causa da nossa saúde, né, das nossas finanças, enfim, questões aí muito, né, da nossa vida terrena que às vezes querem, né, o diabo usa mesmo para minar a nossa fé, né? Então, como que a gente vai permanecer firmes nesse caminho, né? Nós temos que ter uma clareza de objetivo na busca da esperança. Então, voltando, né, aquelas promessas, a gente tem que se apegar às promessas que a gente tem uma perspectiva eterna, né? Nós somos muito mais do que só essa vida, né? A nossa vida terrena, né? Nós temos que pensar nas bênçãos, nas recompensas e nas promessas de Deus para a nossa vida eterna, né? Então, a próxima característica é a piedade, né? Ou devoção a Deus, que está nessa tradução, né? Que, na verdade, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer uma perspectiva e uma atitude correta em relação a Deus, primeiramente, né? Para a gente manifestar uma reverência e adoração adequadas ao Todo-Poderoso. Então, a gente tem que se portar, né, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, dando toda a honra, glória a Deus, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é todo-poderoso, e a gente tem que viver de acordo com isso, né, e agir de acordo com isso, né, com quem Deus é, dar o lugar que Deus merece, um lugar do qual Deus é digno na nossa vida, né, e não só em palavras, né, dizer que nós amamos a Deus, mas agir dessa forma, né, priorizar um tempo com Deus, honrar a Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e diante das pessoas, né, que muitas vezes não são crentes, que vão zombar de nós, mas a gente deve permanecer ali firmes, né, e não permitir também que as pessoas zombem, né, do nosso Deus sem a gente fazer nada, né. E também essa piedade e devoção a Deus
também envolve uma visão correta em relação às outras pessoas, porque a Bíblia vai dizer que se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o nosso próximo, na verdade a gente não ama a Deus, né? Então, uma disposição para servir o próximo e conceder honra e respeito às demais pessoas, né? Colocar as necessidades delas antes das nossas, né? Então, isso também envolve aí a piedade, né? E aí nós temos a fraternidade, que é nós considerarmos os nossos irmãos, os nossos irmãos em Cristo, como membros da nossa família, né? Tratar os outros como membros da nossa família, de fato, né? Ter uma relação próxima com as pessoas, né? Para cumprir o que a palavra diz, né? Que nós devemos levar os fardos uns dos outros e sentir as alegrias dos outros, né? E as dores dos outros também. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter uma relação próxima, a gente tem que ter contato, tem que ter intimidade, tem que dar espaço, né, para as pessoas expressarem suas opiniões, sentimentos, ideias, sugestões, né? Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente se fecha, né? E Deus pede para a gente manifestar essa fraternidade, esse amor fraterno pelo nosso próximo. E a última característica, né, é o amor, que é aquele amor que a gente chama de ágape, né? Que a Bíblia tem várias palavras para definir aí o amor, e uma delas é esse amor que Deus, né, que o Senhor Jesus Cristo demonstrou, né, que Deus demonstrou, Deus Pai, a enviar Cristo, né, para se sacrificar por nós, né, para morrer pelos nossos pecados. Então é uma dedicação incondicional, né? É um amor que procura o supremo bem dos outros e prioriza as necessidades dos outros. Então quando o Senhor Jesus fala para nós que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, né? É desse amor que a gente precisa, né? Esse amor que realmente a gente não consegue nem compreender. É um amor também que está lá em 1 Coríntios 13, né? Primeira carta aos Coríntios, que é bem conhecida também. Então, já estou terminando, mas eu queria dizer ainda algumas coisas. Qual que é o propósito dessas qualidades, né? Da gente desenvolver essas virtudes? A gente não coloca essas qualidades, né? Essas virtudes em prática para receber a salvação, para conquistar, porque a gente já viu que é pela graça, né? Mas como a gente também já viu, a graça não é o oposto de esforço, né? É o oposto de mérito, porque a gente não tem mérito, os méritos são de Cristo. Mas o que o versículo 8 então vai dizer? Quanto mais a gente crescer nessas coisas, mais produtivos e úteis nós seremos no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus. Então, a gente quer ser útil e produtivo no reino de Deus, e se a gente desenvolver essas características, a gente vai conseguir isso, né? Quanto mais a gente se desenvolver, a gente vai mais ser útil, mais ser produtivo. E a gente tem que ter alguns cuidados também quando a gente pensa nessas características, quando a gente se empenha nisso, porque a gente pode ser levado ao orgulho, da gente se medir ali pelos nossos próprios padrões e achar que a gente, nossa, eu já sou tão bom, né, comparado ali com o meu irmão, com a minha irmã. Então, infelizmente, a gente pode ser levado a isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente consegue, né, pela graça de Deus ali, crescer em alguma coisa, a gente pode ser levado ao orgulho. Ou então o vitimismo, né, a autopiedade, eu não consigo, eu não posso, né, porque eu tive uma vida difícil. Enfim, a gente não deve criar desculpas para isso, né? A gente deve se empenhar para realmente se desenvolver, né, e buscar isso ativamente, porque isso é uma ordem, né, do nosso Deus, e Ele vai nos capacitar enquanto isso. E aí ele vai dizer, né, aqui no versículo 9, que aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecendo de que foram purificados dos seus pecados antigos, né, seus antigos pecados. Então é aquilo que a gente conversou no começo, né, que Deus nos purificou, nos perdoou dos nossos pecados, e a gente vai voltar a viver daquela forma, a cometer os pecados pelos quais Cristo morreu, né? Então, que a gente não deve ser essa atitude, né? A gente deve ter os olhos no futuro e pensar na volta de Cristo, esperar, desejar, ansiar pela volta de Cristo e pela recompensa, né, aos que forem fiéis. Então, é isso que a gente deve pensar, é isso que a gente deve ter em mente, manter o pensamento nas coisas do alto. E como o Senhor Jesus vai dizer também, né, que nós devemos ser a luz do mundo, então que a nossa luz brilhe diante dos homens,
para que Deus seja glorificado, né? Para que os homens vejam as nossas obras, e vai ficar evidente que nós não somos capazes de fazer essas obras por nós mesmos. Então, as pessoas vão ver essas obras e muitas vezes, mesmo contra a vontade, elas vão ter que glorificar a Deus, porque é Ele que nos capacita para fazer tudo isso, né? Ele agindo em nós. Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, né? Para a gente pensar nisso, para a gente buscar ter esse crescimento espiritual, como o Pedro nos exorta aqui também hoje, né? Para a gente não ser infrutífero, improdutivo, para a gente realmente agradecer, louvar a Deus pela nossa salvação, mas nunca, e para isso nos dá ânimo também nas provações, porque Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver essa vida que o agrade. Então vamos tentar desenvolver aí essas características, pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe para desenvolver a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que essa palavra abençoe cada um, que Deus tenha falado e continue falando com cada um de vocês, como Deus também falou comigo. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Eu convido aqui para fazer a nossa oração final o Rony. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, entramos agora na sua presença, mais ainda, Pai, depois dessa palavra edificante, Pai, para entregar nas suas mãos, primeiramente, o nosso coração, a nossa fé, os frutos, Pai, que havemos de produzir. E pedimos, meu Deus, para que o Senhor nos ajude a produzirmos realmente frutos, Pai. Produzirmos, Jesus Cristo, frutos com aquilo que o Senhor nos entrega, Pai. E que possamos, Jesus Cristo, sei que não por merecermos, porque nunca conseguiríamos merecer, mas que possamos, Jesus, glorificar o Teu nome, Pai, e fazer, Jesus Cristo, com que todas as pessoas vejam, não nós, mas o Seu sacrifício por nós, Pai, a Sua, meu Deus, magnificência, Pai, de vir como homem para essa terra, para, meu Deus, nos mostrar como é uma vida perfeita, Pai, pelo Seu amor. Pedimos também, Jesus Cristo, pelo povo do Rio Grande do Sul, Jesus Cristo, que o Senhor intervenha com a Sua mão sobrenatural agora, Pai, naquele estado, fazendo a Tua vontade, Pai, mas tocando em nome de Jesus em cada abrigo, em cada rua, em cada via, meu Deus. Também te peço que o Senhor toque nas famílias de cada um dos que estão aqui nesse culto, Pai, de cada um dos que estão aqui representados, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos que o Senhor toque também, Pai, em cada um dos pedidos, meu Deus, que foram aqui realizados, Pai, para amigos, colegas, familiares, conhecidos, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor intervenha na causa de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, que a Sua vontade seja feita, Pai. Eu peço que o Senhor derrame, por favor, Jesus, da Sua misericórdia, da Sua piedade, da cura, em nome de Jesus, Pai. Também pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, Pai, a cada dia mais, para que possamos seguir a Sua palavra, meu Deus, em todos os momentos, e que todas as pessoas que assistirão, Pai, que ouvirão, meu Deus, que prestarão esse culto a Ti, agora, meu Deus, ou na gravação, sejam tocadas, meu Deus, que os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos e seus colegas sejam tocados também em nome de Jesus, Pai, que essas palavras, meu Deus, essa palavra que foi pregada, fique, Jesus Cristo, na nossa cabeça e que possamos meditar, para que possamos, meu Deus, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, para que, Jesus Cristo, possamos executar os propósitos que o Senhor tem para nós, Jesus Cristo, e que possamos, meu Deus, a cada novo dia nos prepararmos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos pelos louvores, nós agradecemos por todas as pessoas que estiveram e que estarão presentes neste culto, por tudo aquilo que foi feito e que será feito, Pai. Mas mais do que tudo, nós agradecemos pelo Seu sacrifício. Entregamos, Pai, todas as petições de nossos corações nas Suas mãos e pedimos, toque-nos, Pai, em nome de Jesus, e faz a Sua vontade, Pai. É a oração que eu faço, Pai, e rogo-lhe em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedindo misericórdia para todos, meu Deus, e para todas as petições que foram aqui levantadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, agora vamos ao nosso segundo louvor. Convido a Dai novamente. Amém.
Vamos adorar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, dessa vez eu fui tocada no coração e eu vou fazer algo diferente do que eu sempre faço, né? Eu sempre peço para alguma pessoa específica, né, para ministrar aí a bênção apostólica, né? Mas hoje, ao invés de eu pedir, eu vou perguntar quem gostaria hoje de ministrar a bênção apostólica. Eu posso tentar. Ok, Rony. Que a bênção de nosso Deus Pai, a graça e a paz de nosso Deus Filho e a comunhão e as consolações de Deus Espírito Santo esteja com todos nós e todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador dizem amém. 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 Glória a Deus. Olá, pessoal. Muito obrigada por assistirem ao culto. Desejo a todos vocês um bom restante de dia, tarde e noite. E todos aqueles que gostarem, peço por favor que deixem um like e que também compartilhem para alguma pessoa que vocês sentem que precisam ouvir, que precisa conhecer a palavra de Deus, que você percebe que tem sede da palavra. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.